Fala galera, bem-vindos a mais um Landcast. Hoje tô super feliz aqui, um mulherão, né? Uma baita pessoa, uma baita mulher. Eu tava conversando com ela lá fora, assim, inteligentíssima. Assim, não tem o que falar, vocês vão ver, tá? Hoje eu recebo aqui a Luciana Guerra, do Banco BV. Né, Lu, muito obrigado por estar aqui, aceitar o convite, enfim. A Luciana cuida da área de transformação digital, business agility do banco, né? Com 20 anos, 18, 20 anos de carreira. Só não faça conta aí da minha idade, hein, gente, por favor. Ficou um baita tempo no Itaú, né? Agora tá na BV. Quantos aninhos na BV já? 3 anos e meio de BV. É bastante tempo. Também na área de tecnologia, a gente sabe que 3 anos ali já a galera tem um... Já são 3 empresas em 3 anos. Com certeza. E eu tô muito feliz, obrigado de verdade, tá? E pra gente começar, Lu, fala um pouquinho de você. Quem é a Luciana? Onde ela veio? O que ela gosta de fazer? Você falou que fez yoga hoje antes de vir. Fiz. Como que é teu dia a dia? Vamos lá. Se apresenta aí pra galera. Tá joia. Obrigada, Vinícius, pelo convite. Eu gosto muito de trocar, porque eu acho que sempre eu aprendo mais do que eu ensino em todas as minhas trocas. Legal. Eu sou uma mineirinha perdida aqui nessa selva de pedras. Nasci no sul de Minas Gerais, uma cidadezinha pequena chamada Campos Gerais. De uma família de agricultores, então tenho uma paixão muito grande por café. Tento, é o meu plano B, se tudo der errado aqui na área, no mundo corporativo, eu já sei para onde eu corro, vou plantar café, né? Gosto bastante, mas fiz faculdade lá em Alfenas, fiz ciência da computação. E fazer tecnologia não dá para ficar lá na cidadezinha perto dos pais, né? Então tive que vir para São Paulo. Mas me adaptei bastante com São Paulo. Hoje eu falo, a gente gosta aqui de São Paulo, tanto eu quanto o meu esposo. Sou casada também com um profissional da área de tecnologia, então pode imaginar que o assunto, né, é intenso dentro de casa, a troca também. Ele é de que área de tech? Ele é área de arquitetura, engenharia, operação, hoje ele é líder na Livelo. Que legal. E eu já fui para uma área mais de pessoas, de modelo de trabalho, porque eu sou, assim, extremamente pessoas, eu sou apaixonada por pessoas, pelo ser humano, desde a minha família, amigos e ao dia a dia do trabalho. E foi assim a minha jornada, então eu vim logo em 2008 para assumir ali como analista no Itaú. Eu lembro que eu cheguei aqui, eu não sabia nem pegar ônibus direito, eu desci no ônibus fretado do Itaú, cheguei lá e perguntei assim, quanto que é? Aí aí o motorista queria cobrar brincando, e aí alguém estava descendo, falou, não paga, é fretado do ônibus. Eu falei, como assim não paga? Né? Eu vou viver, como não paga? Literalmente assim. Exato. Foi bem desafiador, porque de uma cidade de 33 mil habitantes, né? Faculdade ali, você conhecia todo mundo, chegar em São Paulo, mas ficou muito marcante para mim esse dia, e o motorista, e ele foi um simpático, um querido, brincando comigo ali. E aí comecei no Itaú. Eu falo que eu entrei no Itaú, era tanto homem, Vinícius, tanto japonês também, era uma cultura muito diferente e poucas mulheres ali já em 2008, e depois quando eu saí depois de 14 anos, se transformou tanto ali dentro. Como analista, então eu participei da área de canais, fui desde analista júnior até analista sênior ali, e isso me fez conhecer bastante do financeiro. Mas ali eu já tinha uma pegada bem para metodologia. Eu fui fazer pós-graduação em engenharia de software, aí eu já fiz com ênfase em SOA ali, para começar realmente a entender como que é essa especificação para as equipes de tecnologia. Tá? Então essa foi a minha trajetória inicial. Aí logo fui trabalhar com agilidade, começaram a falar de agilidade, aí na pós eu falei, o que é essa tal de agilidade que não falaram na faculdade? Ou às vezes não chegou em Minas, né? Vai que a agilidade só tá em São Paulo, na correria de São Paulo. E entendi que era um modelo diferente de trabalho.
E eu gostei muito, porque era algo que por trás do dia a dia, dos métodos, já estava o quê? As pessoas, a colaboração, a troca, e aquilo me pegou, eu falei, é com isso que eu quero trabalhar. Então ali eu comecei como Scrum Master, fui IT Lead, foi uma trajetória assim bem ligada a esse movimento dentro do Itaú. Até que a gente começou a falar da transformação de fato. A transformação no Itaú começou muito por tecnologia, depois foi negócio, e aí eu assumi, eu brinco que a gente eram 7 agilistas para tocar a transformação. Eram muitas squads, era muito time lá? Não, 7 agilistas? Para 7 agilistas, a gente estava falando em tecnologia, então a gente estava falando de era um piloto de 300 e poucas pessoas, então a gente conseguia com isso. Mas quando eu saí do Itaú, que a gente fez a transformação depois de fato com negócio e tecnologia, aí a gente estava falando de 20 mil envolvidos ali. Uau. O meu time era 180 agilistas, dividido em 10 coordenações, né? Cara. E aí onde entra o yoga? Imagina essa loucura toda, essa mulher ligada no 220, eu falei, como é que desacelera? Se eu falo hoje para as pessoas que eu faço yoga e meditação, ninguém acredita. É mesmo? Porque eu sou muito de dar energia, de fazer acontecer, mas foi realmente uma válvula de escape. Eu acho que a gente precisa disso, e foi no momento da pandemia que, tudo acontecendo, como é que eu terminava o dia e conseguia respirar, foi onde eu me encontrei na prática de meditação e yoga ali. Fora isso, sou apaixonada por café e vinho. Eu vi que você chegou e falou, deixa eu ver o café aqui, eu quero um cafezinho, eu falei, eu queria um café bom, você viu, né? Tem que ser bom, não pode ser café escuro aí, agora porque eu entendi o porquê. Depois eu conto, se quiser a gente grava um podcast só para falar de café. Caramba, meu, que legal. De café e vinho eu gosto muito. E por quê? Porque eu acho que traz o que? O convívio, de novo, as pessoas ao redor de uma mesa de vinho. Nunca uma taça de vinho, ela sem ter um contato, tem uma troca, ali, tem né? uma história. Você bebe a mesma taça em momentos diferentes, você não vai achar que ela é totalmente diferente. E aí, voltando para o profissional, chegou aquela época do Zenta, né? Entrando nos 40, aí eu falo, até meu marido brinca, nós trocamos de casa, você trocou de emprego, tomara que você não troque de marido. Eu falei, não, amor, vamos seguir aqui. Se a gente sobreviveu à pandemia, a gente segue a nossa jornada junto. E eu queria muito vivenciar uma transformação também num outro contexto financeiro. Foi quando eu fiz, a transição para o BV. Fui também para tocar a jornada de transformação. O BV já tinha os times negócio e TI junto, mas não agrupados de uma maneira perene, multidisciplinar. Era mais a tecnologia atendendo o negócio, então teve uma jornada muito, muito forte ali para que a gente de fato pudesse rediscutir a organização desses times. E você tocava nesse começo com chapters lá nos times? Como que era? Fora? Como que... Os agilistas estavam ali no dia a dia para levar muito o modelo ágil, no sentido de cerimônias, o papel, acompanhamento. Mas quando a gente fala da jornada de transformação, ela é maior. Sim. Então você começa uma discussão mesmo, qual que é a organização desses times? Eles são organizados, eles estavam por projeto. Como é que a gente fala de perenidade, autonomia, uma visão end-to-end? E aí começa o movimento de transformação também no BV. Tá? Legal. Então acho que foi um pouco disso, essa trajetória, esse movimento. Hoje a gente é um time ali em torno de 60 agilistas também, organizados ali em 5 coordenações, cada um olhando um grupo de tribos, que foram agrupadas ali, com desafios diferentes do que eu tive no Itaú, pelo tamanho, pela história da empresa, e a gente tem tocado esse movimento também de transformação ali dentro. Que legal, que baita história, né? Foi muito difícil de você sair lá de onde você morava, a cidadinha mais tranquila, Alfenas ali, né, de vir para a cidade grande ali. Você comentou que teve a diferença do busão não cobre, etc. Mas quando você falou para seus pais, tô indo, eu vou para São Paulo, como que eles de fato te apoiaram? Não, calma, não precisa, né? Porque é sempre difícil, né? Como que foi isso? Bem, primeiro que eu sou bem família.
Cuidado que eu posso me emocionar aqui, porque eu perdi meu pai tem 1 ano e pouquinho, e ele era um grande homem, assim, apoiador, muito simples, né, ele não pôde estudar o que a gente estudou, mas ele sempre procurou que a gente buscasse estudar e crescer. A minha mãe sempre também incentivou muito, ela é professora lá, hoje aposentada, minha queridinha, então é difícil pra caramba, Vinícius, ficar longe deles, mas quando eu vim eles me apoiaram muito. Então eles entendiam que o que eu escolhi, minha mãe queria que eu fosse professora, eu falei: "Mãe, eu gosto de pessoas, mas não é pra ensinar assim, dessa forma, eu vou ter que ensinar de uma outra forma". Eu sabia que eu gostava muito de pessoas, mas ao mesmo tempo muito de exatas também, então eu acabei escolhendo tecnologia e era o que dava pra fazer trabalhando lá também. E aí quando eu falei: "Vou embora", eles me apoiaram, porque eles confiavam muito em mim, acho que esse é Isso é excelente. muito importante, e já tinha algumas amigas aqui que tinham formado e vindo primeiro, então eu acabei vindo e eles ficaram de lá torcendo muito por mim, então cada dia eu acabava ligava no orelhão, pra você ter ideia, eles iam no orelhão, porque não tinha telefone em casa, eu marcava o horário pra eles me atenderem. Caramba! Eu programando meu casamento, porque eu vim noiva e tinha que falar com ela coisas ali, mas foi difícil esse começo, até porque eu chegava aqui, as pessoas eu fui para uma república, as pessoas era muito fechada, pegava comida e ia comer dentro do quarto ali, e eu falei: "Meu Falava Deus, muito. como assim? Nós não vamos sentar na mesa e comer todo mundo junto, né?". E aí eu acho que eu mudei um pouco a república, eu falei assim: "Não, eu vou cozinhar, todo mundo vai sentar na mesa hoje pra gente conversar". E eu brinco, eu conversava até com a pizza, eu ia no Fez a supermercado, transformação. eu ia no supermercado, eu ficava assim: "Pizza, e aí, vamos pra casa ou não vamos?". Enfim, eu não sou uma pessoa que nasci nem pra ser sozinha, nem pra morar Que sozinha, legal. acho que eu ainda bem que vai vir aí ali, que se um dia me abandonarem, eu falei: Tem "Vai alguém que eu pra eu vou criar um agente bem legal pra fazer amizade comigo". Mas enfim, acho que não vai ser sobre isso, né, quem é pessoas, você Sim, quer a interação humana, coração, mas foi desafiador nisso, mas eu sou uma pessoa bastante disciplinada e resiliente, eu acho que é uma das minhas principais características, então eu falei: "Eu preciso seguir", muitas vezes chorando e falando: "Vou ter que voltar", mas eu fui aprendendo muito, então acho que o Itaú me trouxe um aprendizado, foi assim, pessoas pra vida, hoje eu tenho grandes amigos, aprendi com grandes líderes lá dentro, e o BV não tem sido diferente, legal. graças a Deus. Legal, uma baita brand também, né, legal demais. E que prática você você considera hoje, essencial para uma transformação digital? Tá. E aí eu vou além, eu acho que não é nem falar de agilidade, tá, porque agilidade é como? É a cerimônia ali no dia a dia. Quando a gente vai falar de transformação digital, a gente tá falando de pessoas, o que tá por trás, pessoas. Então eu gosto de falar muito de 3 pilares nisso: pessoas, cultura e tecnologia. Quando eu falo pessoas, você tem que trazer para todo mundo que vai estar envolvido na transformação, seja tocando a transformação, que é o meu próprio time ali, o time de change e tudo mais, quanto as pessoas que vão vivenciar o que é a transformação. Mas que raio é esse? É de comer, de passar no cabelo? Mas que é a transformação? Porque tá todo mundo falando, é trazer a tecnologia, é trazer robô, é muito mais, é muito além disso. Então acho que tem que contar para as pessoas o que é a transformação, o porquê que aquela empresa está fazendo a transformação. Então olha o que está acontecendo no mercado, olha o que as outras pessoas fizeram, por que estão levando o nosso cliente ou não, por que a gente tem que ouvir mais o cliente e tal. Então tem que contar o porquê para essas pessoas envolvidas e depois o como. E aí entra muito o método ágil, que ele vai estar ali no modelo de trabalho, no como você vai trabalhar diferente para suportar essa mudança toda. E aí depois, quando a gente fala de cultura, não dá para chegar numa empresa e falar assim: "Tá bom, do dia para a noite vamos todo mundo trabalhar voltado mais para resultados, menos para entrega", e não mudar a cultura da empresa. Os produtos de RH precisam ser revistos, modelo de avaliação, como que a colaboração é bem avaliada e reconhecida, como é que a gente retém talentos, como que a gente toma decisão difícil, porque se não se enganem, teremos decisões difíceis para tomar, Vinícius. Impossível. É impossível. Sempre vai existir assim 3 públicos numa transformação digital: aquele que conhece
aceita e quer muito Colabora. fazer e colabora e tá com você, eu falo que eles são os nossos grandes promotores. Aqueles que ficam assim resistentes, mas sabem que tem que fazer alguma coisa. Poxa, não sei o que é isso, mas estão falando lá fora, então eu vou me abrir. E aquele público que fala assim, eu não conheço, eu até conheço, mas não quero, Não acredito. não acredito, não é sobre Aqui não isso, funciona. aqui não funciona. Esses, ele mesmo vai acabar saindo ou a empresa faz essa troca. Isso é fato. E não é sobre eficiência, é sobre mindset. É isso Às aí. vezes a palavra fala assim, gente, lá vem a Lu falando de mindset de novo. Não é isso, é sobre o que você acredita. Então, se o RH não tiver comprado com uma transformação digital, não tiver com você, não for o braço direito, seja de uma equipe que está conduzindo o modelo de trabalho ali, ou ter uma equipe de change para apoiar também, a gente não consegue sair do outro lado. E por último, a tão falada tecnologia, né? E aí aqui, qual que é a dica que eu dou? Não se apaixone pela tecnologia, e sim pelo problema. Porque ora vai ser uma tecnologia, vai trazer uma solução, ora pode ser outra. Porque o problema mudou, ou o contexto, ou vi uma tecnologia que traz uma solução muito melhor. Então, acho que quando a gente fala de transformação, esses 3 pilares, para mim, eles têm que estar sendo assim olhados todo dia, acompanhado com indicadores e tudo mais. Indicadores. Vocês olham muito para indicadores? Olhamos. All time. Acho que o que a gente tem aqui? Primeiro, a gente fez uma transição muito grande nas 2 experiências minhas, tá? Então, a gente para de falar da entrega pela entrega, ou seja, milestones e projetos, e eu estou entregando isso, e a gente começa a falar o quê? De outcome. No final do dia, que resultado que eu estou gerando para o cliente. Então, indicadores de resultado começam a fazer parte dessa jornada e no dia a dia, para fazer a gestão do time, do trabalho do time, a gente tem lead time, throughput, eficiência, cycle time, cadeia de valor. Então, você começa a olhar tudo isso, os bugs, e aí não dá para falar também, tem muito assim, Lu, qual que é o indicador de performance? Não existe um indicador de performance do time. Não existe. Você vai ter que pegar o lead time, você vai ter que pegar o lead time customer, né, desde do cliente, não só ali delivery, você vai ter que pegar os indicadores de qualidade, porque não adianta nada eu entregar mais rápido, o meu throughput está altíssimo e o meu bug está subindo, ou os meus indicadores de qualidade, aí eu nem vou me ousar falar o nome de todas as sopas de letrinha de qualidade aqui, que não é a minha praia, mas e aí eu tô colocando erro em produção. Ou eu aumento o meu build run lá no final, meu run tá vários incidentes, então acho que é uma composição. Quando a gente fala de performance, eu acho que a gente tem que olhar um todo dentro desse contexto para falar se o time é mais performático ou não. Muitas empresas, a gente está percebendo aqui na Land que as empresas estão botando meta de deploy. Então, o time de agilidade acompanhando as squads, as tribes, com meta de deploy. Vocês já chegaram nisso? Já escutou falar sobre isso? Já. Qual que é a tua opinião sobre isso? Já escutei e ela é importante desde que o deploy, de novo, você esteja entregando um resultado. Mas um resultado para o cliente, porque não adianta nada você fazer deploy de 15 em 15 dias, de 2 em 2 semanas, e o que você está entregando é parte de um código. Então tem que tomar muito cuidado. E tudo que vira meta, e se essa meta está atrelada a bônus, você tem que ter o cuidado em dobro. Por quê? Porque nós somos seres humanos, né? Viemos de uma cultura que fomos muito marginalizados, sofridos para conseguir, brincam-se do jeitinho brasileiro, de tudo mais. A gente tem que respeitar essa nossa cultura. Perfeito. E aí o ser humano, ele tende a falar, se isso vai drivar o que eu vou ganhar no final do dia, como que eu olho para esse indicador e não é que eu manipulo intencionalmente? Muitas vezes é de uma maneira até fair ali, porque é o meu dia a dia, é o meu ganha-pão. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala desses indicadores e transforma isso em meta atrelada a bônus e tudo mais, para a gente não drivar comportamentos. Legal. Né? Acho que é um ponto importante ali. E aí, por isso que eu falei, nunca é um indicador sozinho. Não dá para você olhar que aumentou o deploy ou o throughput está alto. Se você olha lá, o bug está alto, o número de incidente aumentou, a qualidade não é boa, ou eu não entreguei nada para o cliente. Eu fiz vários deploy de quê? De partes do código.
Aí não faz Não sentido faz. nenhum. A galera, nem todo mundo talvez conheça todos os jargões aí. O que é o throughput, Lu? Como que eu explico o throughput? Como que eu explico o cycle time ali, o lead time? Vamos lá. Quando a gente fala de throughput, a entrega, a quantidade de coisas que eu estou colocando em produção. O lead time é o tempo, vou fazer uma analogia, que a gente pede ali uma comida no iFood e que, né, ele te calcula ali entre um range e outro. Então, é o tempo, desde quando o cliente, o PM ali entendeu a necessidade do cliente, colocou numa esteira de produção, né, e a gente entrega de volta para o cliente utilizar. Perfeito. Mas isso é muito a gestão do dia a dia dos times. E aí a gente tem hoje uma provocação de falar assim, mas tá bom, eu entreguei, o meu lead time melhorou, eu estou entregando o resultado para o cliente, mas qual que é o resultado de fato? Eu aumentei a quantidade do nosso cliente, o cliente está mais feliz, qual que é o NPS? Então tem uma questão... Qual problema eu resolvi, né? Tem uma questão cliente lá fora, Vinícius, que a gente tem que estar com um olhar muito maior, não que não seja importante. Imagina eu de agilidade falar que os indicadores ágeis não são importantes, mas ele é só aqui, ele é meio, ele não é fim. Que legal. Como que é equilibrar a busca por agilidade, né? Olhando para exigências, por exemplo, de várias exigências rígidas de compliance, regulamentação no setor financeiro. Tá, tem-se um mito que fala que agilidade é tudo pode, é uma permissão descontrolada. É pelo contrário. Gente, agilidade é disciplina. E é de fato. Para que você trabalhe no modelo ágil, você tem que aprender a ser disciplinado. Então, acho que a primeira coisa é tirar esse mito das empresas. Você faz os ritos? Faz os ritos com o quê? Com um propósito. Você tem uma colaboração, você traz a discussão de autonomia, mas autonomia dentro do conhecimento de cada disciplina dentro dos times. Não é para ser algo descontrolado, uma bagunça. Então, sim, de fato, eu acho que nós temos que tirar esse mito que é ágil, que projeto ou visão PMP era muito mais governado do que ágil. Eu acho que existe uma governança em cima. Aí passa por essa questão dos indicadores que a gente falou. Então, se você também não tiver uma ferramenta que te permite gerar e gerir o seu backlog ali de uma forma que você gere indicadores para as empresas, você não está fazendo ágil. Tá? Então, fazer e ter uma cultura data-driven, que você toma decisão em cima desses indicadores, ela é muito importante para o nível de governança. E aí, quando a gente vai além, fala da transformação em si, não dá para você ir lá fazer um design organizacional, reorganizar os times por um value stream ali pela jornada do cliente e não mudar a sua maneira de fazer a gestão financeira disso tudo. Então, é bem importante, por isso que transformação digital não é sobre o time de agilidade, é sobre a empresa. Desde a parte de CFO, RH, CEO, CIO, é todo mundo querendo falar assim, nós vamos... É top-down. É top-down. É top-down. Transformação digital é top-down. Desde o conselho lá em cima. Porque eles precisam querer... O conselho lá em cima precisa olhar e falar assim, eu vou parar de olhar a entrega e vou olhar resultado. Pô, é a primeira coisa. O que está fazendo as empresas que olham o resultado? As empresas que olham o resultado estão trabalhando de maneira diferente. Que maneira é essa? E aí você começa a puxar e vem o que, o porquê e o como que eu te falei. Então, sim, é top-down. E para ser top-down, você tem que ter governança, porque também não vamos nos enganar. Os líderes, os nossos executivos precisam ter controle, eles precisam responder para conselho, para tudo mais. E se você não dá informação, aí você entra no controle daquele método antigo. Então, ter controle não é ruim, gente. Uhum. Ter controle é eu ter informação. Agora, quando eu não tenho, eu começo a comandar de um jeito e tomo decisão baseada em quê? Em nada. Achismo. Por isso que a informação é extremamente importante aqui na nossa jornada. Muito legal, muito legal. Galera, se você tem algum pain point hoje, né, na tua empresa, pinga o pessoal da Lend aqui, a gente vem crescendo bastante. Em 8 meses, a gente está literalmente com um pouco mais de 200 pessoas no quadro. Né? A gente faz o assessment na tua empresa, entende teu problema. Em cima desse assessment, a gente cria uma concepção de produto, mostra para você em quanto tempo a gente resolveria isso e quanto custaria. Se houver necessidade, a gente cria um business case para angariar budget com o teu CFO.
apresenta esse business case para o teu CFO, e aí sim a gente constrói em conjunto, né? Então a gente é muito forte quanto a isso, a gente entregou vários projetos em vários cases gigantes nesses meses aqui que a gente vem trabalhando, tá? Então pinga aqui o nosso time. Lô, qual que é, de fato, assim, quando você olha para centralizar, né? Você é muito boa quando eu percebi que o assunto é cliente, né? Centralizar o cliente no centro, enfim. Qual que são os principais desafios da gente conseguir implementar uma cultura, né, de centralidade, de olhar o cliente no centro, principalmente em empresas tão grandes assim como você está hoje? Tá, acho que começa. Desafio, sabe? Acho que, assim, primeiro, é que você começa por conhecer a história da empresa, desse cliente, porque esse cliente, ele não tá agora, ele se transformou ao longo do tempo. Então, acho que é importante conhecer a história da empresa, cada empresa é única, eu já passei por duas aqui, financeiras que a gente está falando, né, do ramo financeiro, e elas são totalmente diferentes. É importante você conhecer os objetivos também que a própria empresa tem. Legal. E aí depois você não falar assim, eu vou conhecer só o meu cliente, eu vou ser o cliente. Como que é se colocar no lugar dele? O que esse cliente está procurando lá fora? O que as outras empresas oferecem para ele? Então, tem uma questão aqui de mergulhar nesse mundo cliente. Quando a gente fala cliente, por horas, às vezes o cliente é próprio interno, um time é cliente do outro dentro da empresa e o próprio cliente final. Então, eu falo assim, gente, acho que não tem como a gente ter essa discussão se a gente não se colocar no lugar dele e usar os produtos da empresa. Enfim, você precisa ser também cliente da empresa que você tá. E aí, a gente está falando também de ter uma cultura muito voltada para o produto. Qual que é o produto que eu vou gerar? Então, acho que as empresas financeiras, elas já vêm desde sempre com um drive de negócio, de resultado para negócio financeiro muito forte. Claro, é o core dos bancos, não vamos falar que os bancos vão existir se não tiver um retorno financeiro. É óbvio que não. Mas quem traz esse retorno? E aí, como que eu quero trazer esse retorno, mas trazendo um resultado para a pessoa do outro lado que seja uma relação de ganha-ganha? Aí entra a cultura de produto. Perfeito. E aí, as pessoas têm que se preparar para fazer essa gestão de produto, buscar inovação, buscar discover, buscar pesquisa, estar em contato. E aí, não é em contato só a pessoa de produto de um time. Aqui que entra também. Como que eu levo o time que está desenvolvendo para ter contato com o cliente? É trivial isso, Vinícius? Não é. Isso vai acontecendo aos poucos e isso é a jornada de transformação digital que a gente tanto fala dentro das empresas. Então passa por tudo. Você percebe que vai indo literalmente uma mágica acontecendo ali, mas um fluxo, como se fosse um rio passando por vários caminhos, né? E a gente está saindo daquela fase, né? Saiu daquela fase de personalizar, né, para o cliente. Agora é hiper personalizar, né? Exato. Antes eu tava ia escutar uma música em determinada região, ele sabia que ali eu gostava de escutar MPB, né? E aí agora eu tô no metrô, ele sabe que no metrô eu gosto de escutar música clássica. Então ele me propõe ali música clássica. Então é uma hiper personalização de fato, né? Porque antes a gente era o quê? Segmentado. É o segmento do cliente. Então, principalmente nos bancos. Qual que é o segmento que eu tenho? A1, 2, enfim, cada empresa vai usar a sua maneira de fazer essa categorização. Agora a gente pode estar no mesmo segmento, ter a mesma renda, certo? Mas eu sou o quê? Sou uma mineira com pais mineiros, que acabei de perder o meu pai, que vou para Minas todo final de semana para dar um suporte para minha mãe. Qual que será que é o investimento que vai oferecer para a Luciana? Será que é o mesmo do Vinícius? Por mais que eles tenham a mesma renda, moram num bairro parecido, né? Tenha ali características parecidas, mas de repente não. O que eu vou oferecer, às vezes a Lu precisa de alguma coisa que dê suporte para ela nessa viagem, né? Por que ela tá indo tantas vezes, né? Perfeito. Para Minas, o Vinícius tá em casa. É isso. Ele quer um outro tipo de investimento. Muito Percebe legal. como é Muda muito né? É único. A exclusividade, cada pessoa é única. E qual que é o principal desafio de você tentar antecipar as necessidades dos clientes, assim, de você tentar identificar esse tipo de coisa, né, e propor uma inovação para ele, né, das inovações disponíveis?
Aí a gente tem que ter cuidado para a ansiedade não passar na frente. Porque às vezes a gente é tão ansioso em querer antecipar, entregar algo para o cliente e você não conseguiu nem capturar, porque não é todo cliente que vai ser tão transparente que você vai conseguir capturar numa pesquisa. Então, quando a gente fala de inovação, eu gosto muito da experimentação, de falar assim, para que eu esteja à frente, a gente precisa experimentar, a gente precisa conversar, a gente precisa se aproximar, a gente precisa perguntar, para entender se aquilo deu certo, porque você não vai saber se você não tiver esse contato. E aí eu acho que agora a gente tem uma bela aliada nessa jornada toda, que é a nossa IA, para nos ajudar a fazer esse contato, a interpretação desse dado, esses cruzamentos de uma maneira mais rápida do que a gente tinha lá atrás. Como que a IA pode ajudar, né, de fato, os times ágeis, né, o time de agilidade, o time de transformação, quiçá agora até o time de RH, né, porque muito próximo ali no dia a dia e com entregas mais rápidas, enfim. Tá. Eu acho que assim, a IA, a gente sabe que é o futuro, então a gente tem que aprender a trabalhar com IA, tem que se preparar. Eu não vejo ela tirando todo o trabalho das pessoas, pelo contrário, eu vejo a gente aprendendo a trabalhar e eu gosto muito, eu ouvi uma frase no último evento que eu fui, que eu acho que faz muito sentido, Vinícius, vai fazer muito sentido. Em terra de robô, quem tem coração é rei. Guarda essa frase. Por quê? Porque a gente vive um momento muito de egocentrismo, do eu e de tudo mais, então usar a IA para isso vai fazer com que talvez a gente perca um pouco dessa conexão com o ser humano no final, então a gente precisa manter essa conexão. Então é importante a gente se preparar para trabalhar com a IA, mas com certeza ela vem desde automação de processos dentro de um banco. Quando a gente fala banco, financeiro, qualquer outra empresa, meio corporativo, tem muito processo repetitivo. Então, claro que eu acho que é o primeiro poder dela ali na hora que a gente está falando de automação de testes, de várias coisas, mas eu acho que a beleza começa nessa questão que a gente falou, de como que eu personalizo. Como é que eu personalizo o atendimento? Autoatendimento já é IA? Mas eu juro que teve um autoatendimento que eu passei de uma empresa que esses dias que eu fiquei pensando assim, será que é a IA que está aqui falando comigo ou não? Porque parece que ela entrou no meu mesma linguagem, sabe? Verbal. Me parecia um ser humano. E aí um colega meu do lado falou, não, é a IA. Eu falei, gente, mas tá incrível. Porque ela me chama de uma maneira como se fosse assim, oi Lu, sabe? E uma sensação assim realmente humana daquele atendimento. Então eu acho, se a gente está falando de centralidade no cliente, de conhecer que o Vinícius e a Lu são pessoas que podem ter a mesma renda, a mesma condição, mas ter perfil diferente, desejo diferente, a IA eu acho que vai poder ajudar muito a gente nisso. Tem a questão de fraudes, né? Eu acho que tem algoritmos ali muito bons para evitar isso, assim como também para cometer as fraudes. Então, por isso que é uma questão de estudo, de equilíbrio, de como que a gente organiza isso tudo. E quando eu levo para os times ágil ali no meu dia a dia, a gente já tem usado para escrita de histórias com os PMs, para cruzamento desses indicadores todos que eu falei. Eu acho que tem um potencial muito grande para gestão de portfólio, como é que a gente olha as dependências. Aí eu saí do nível de squad operacional e estou falando ali em nível tribo, né, maior, como que eu cruzo essas dependências e tomo decisão e vejo onde tem mais potencial de risco, de não entrega, de discussão de performance, onde eu dou um dado para um executivo tomar uma decisão se ele prioriza A ou B. Então acho que tem essa questão assim também usada no nosso dia a dia. E de organização de trabalho, né? Hoje, o quanto eu estava vindo para cá numa reunião, comentei com você aqui fora, agora há pouco perdi um pouquinho da agenda e perguntei para ela o que eu perdi. Né, e ele respondeu, você, Luciana, porque ela viu que eu caí, né, no momento, perdeu isso e isso da agenda que se conecta com o todo. Então, acaba sendo uma facilidade muito grande para a gente no dia a dia. A gente está sentindo uma diferença absurda, porque antes a gente tinha um time de UX para entender a demanda com o cliente, step back, né? Uma pessoa que documentava ali a demanda, né? Outra pessoa que depois desenhava um Figma para validar com o usuário,
Depois do Figma validado, a gente tinha um cara de front-end que desenhava ali, passava de Figma para um React.js ou linguagens de, né, tecnológicas aí, Flutter. E aí depois o Flutter, o front-end, plugado no back-end, nas APIs. Uhum. Hoje, com o que a gente está fazendo, por exemplo, para atender alguns clientes? Com IA. A gente bota a IA na reunião, ela fica escutando, cria milhões de linhas lá. Uhum. Depois a gente tem um prompt que filtra de fato o que a IA escutou para virar negócio. Com esse prompt pronto, a gente tem um outro prompt que cria os Figmas automáticos sem ninguém programando. Cria as telas. Depois da Já tela, faz protótipo. já faz o protótipo. Aí a gente valida com o cliente, edita uma coisa ou outra e gera de novo o protótipo em 1 hora, meia, menos, customizado. Legal. Depois a gente tem uma outra IA com prompt que tira do protótipo para React.js automático, então ele converte de Figma para JS. Depois a gente tem uma IA que cria o back-end baseado no front-end, que aí sobe o Swagger. Então assim, tá muito rápido o desenvolvimento. E aí agora a gente tá criando um negócio muito legal com o N8N, que a Lu vai chegar no WhatsApp, vai mandar um áudio, falar, eu quero um sistema, uma tela que tenha esse campo, que busque isso, faça isso. Vai enviar. Em 2 minutos ela vai receber o Figma que ela pediu. Se ela confirmar que é aquela tela que ela esperava, a gente vai converter para JS, gerar o back. Todo o código. Então, assim, tudo pronto. Então a gente já está fazendo um negócio muito legal. E a gente enxerga o futuro, literalmente, para isso, né? Então, IA é muito bom e, né, tem seus prós e contras ali. Aí tem que validação, tem pessoas para customizar, pensar na parte do cliente, né? Como que entra o time de agilidade? Não é só gerar a tela por gerar, né? Pô, tá de fato, os clientes estão no centro, né? Aí vai ter que aprender como encaixar isso aí, porque é muito importante, né? De fato. Exato. Né? É muito importante. E ele não vai gerar uma tela, também tem a questão da personalização, mas com certeza você não vai fazer um por cliente. Exatamente. Claro. Então você também tem que ter como é que você junta isso e faz algumas escolhas. Para mim vai ser assim, o pulo do gato, como diríamos lá em Minas, quando a gente começar a entender que ela é nossa parceira nessa jornada, né? E ela é uma aceleradora. Exato. E não uma substituição. Pode ser uma substituição de coisas que não geram mais valor ou de tarefas que você não tenha. E tem também uma questão da gente olhar, será que ela vai gerar mais, me dar mais tempo? Porque hoje, a gente que está no mundo corporativo, a gente sim vive numa vida bastante sobrecarregada. E o quanto se eu usar da IA, eu vou liberar mais do meu tempo para que eu faça outras atividades. Eu tenho uma grande esperança que libere mais tempo para que as pessoas passem com a família, com os filhos, faça uma leitura, tenha também um momento ali que hoje a gente se vê se perdendo muito pelo trabalho. Perfeito, acho muito legal. Vamos falar um pouco de você como executiva, assim, né? Como que você se prepara no dia a dia? Eu vou te dar um exemplo. Eu vou dormir um pouquinho antes, crio meus alertas importantes para o próximo dia ali no Google, né? Eu olho minha agenda, de manhã, a hora que chego, acesso o exame, acesso vários sites, bolsa, enfim. Então, me preparo para o dia com o meu time. Como que é você com o executivo? Você tem algum ritual ou não? Vamos lá, como que é teu dia a dia? Né? Bem, a gente acaba tendo uma rotina, né, do dia a dia, mas assim, eu gosto muito do que eu faço. Então, primeiro, para que eu possa ter um dia a dia tranquilo, eu procurei lá atrás formar uma equipe que eu conheço bastante e que ela me completa. Falo que a minha equipe hoje, Vinícius, primeiro eu me conheço, quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos fracos, e isso é muito importante, o autoconhecimento de qualquer pessoa em qualquer área, independente se você está num cargo de liderança ou não. E se você está num cargo de liderança, eu trago sim pessoas para trabalhar comigo que tenham pontos fortes que sejam os meus pontos fracos. Tá? Por quê? Porque eles vão me ajudar, eu vou conseguir ter um time mais completo. Então, isso me traz uma segurança no dia a dia, me traz uma segurança de estar aqui com vocês hoje e saber que o meu time está tocando agendas tão importantes e falando até melhor do que eu em vários temas lá dentro. Então, essa é uma preparação. E eu acho que a gente tem que ter conhecimento
também técnico, então tá antenado ao que está acontecendo, então eu procuro ler, conhecer, não, como é que a IA fala com um tema que eu gosto, que é isso, participar e tudo mais, mas Luciana, eu sou uma pessoa que eu gosto mais de experiência e troca do que ler 10 livros. Para mim, eu posso ler 10 livros e não vai me levar a lugar nenhum se eu não tiver uma cicatriz de guerra ali, de ter ido para a prática. Eu gosto muito de praticar, de trocar no dia a dia com as pessoas para ter isso, tá? A minha rotina é uma rotina de bastante agendas, de bastante tomada de decisão, de correria. Então, eu procuro também colocar um pouco da atividade física, de conseguir fazer de manhã, de dar, né? Acho que tem Você uma tenta questão. treinar todo dia? Treino É todo mesmo? dia, de segunda a sábado, quase. Quando eu não Uau. vou para Minas no sábado, tô por aqui, eu treino também no sábado. Então, musculação, yoga e tudo, eu costumo fazer de manhã, tenho ali as minhas atividades, continuo fazendo inglês, né, conduzindo, tem uma questão espiritual muito forte, então eu não começo o meu dia sem antes parar no meu momento de oração, de proteção para me guiar no dia a dia, e é a mesma forma que eu termino também o dia. E às vezes à noite, né, aí eu faço alguma coisa não relacionada a trabalho, vou escutar alguma coisa, assistir uma série, ver uma novela antiga, que eu sou noveleira, né, mineira, lá no interior Nossa, só tinha novela pra gente a gente ver quando era pequenininha. Então tempos bons. sim, não tenho problema nenhum em falar isso, Legal. ou às vezes vou ler leio um livro, né, mais de outros temas, para tentar desconectar na hora de dormir. Perfeito. Porque aí eu acho que no outro dia eu já começo mais conectada, então olhando e-mail e tudo mais, mas na hora de dormir eu tento fazer a higiene do sono ali, dessa maneira um pouco mais desconectada do dia a dia. Que legal, que legal. E para finalizar, acho que a gente já passou mais uns 40 minutos aqui, muito rápido já. Que conselho você dá para a galera que hoje é de fato um agilista, né? Ou tá no Techniquez, no mundo aí com fone de ouvido programando e vê você como executiva, vê uma carreira legal dessa, que de fato pensa daqui 5 anos ou um pouco mais, enfim, se tornar uma executiva de sucesso. Que dicas você dá para essa pessoa? Faça isso, não faça isso. Que dica você dá para essa turma? Nossa, gente, vamos lá. Eu acho que não existe receita de bolo, Vinícius, assim. Primeiro, se você vai trocar uma transformação e você vem de uma empresa ou outra, e essa transição de BV para o Itaú me trouxe muito isso. Sim, eram empresas do ramo financeiro, mas totalmente diferentes, com decisões tomadas por motivos diferentes, história, trajetória, cliente diferente, isso tudo precisa ser respeitado. Não dá para tocar uma jornada de agilidade e transformação e não gostar de pessoas. Vai fazer outra coisa. Existe outra N coisa se você não quer ter esse contato, esse olho no olho, essa vontade de que o que você está levando vai melhorar o dia a dia das pessoas. Então, eu sim, gosto muito, muito, muito mesmo, e eu acho que tem que gostar para tocar essa jornada. E não dá para você também tocar uma jornada de pessoas, gostar de pessoas, se você não se conhecer. Então, o autoconhecimento, gente, é muito importante. Se conheçam, saiba sim, porque não existe super-herói. Existe nos quadrinhos. Isso aí, perfeito. Mas não existe super-herói. Então, vocês vão ter fraqueza, vocês vão ter fortalezas e, de novo, como eu falei, é importante você conhecer para que você possa fazer decisões conhecendo isso. Eu sei o que eu sou fraco, eu sou forte, e isso me dá tranquilidade de algumas tomadas de decisão. Então, acho que isso é importante. Se preparar, conhecer, estar antenada com o mercado, como a gente falou aqui, também é importante, porque senão você vai ficando para trás, se você não souber um método novo, alguma coisa que entrou, mas não duvide também da sua própria experiência, do seu feeling, tenha uma escuta ativa, de ouvir, pensar o que eu vou fazer, e bastante resiliência, porque transformar dói.
Muito, né? Tirar muito. Você vai tirar as pessoas da zona de conforto, dói muito. Então, tenha bastante resiliência. Acho que é sobre isso, é sobre pessoas, é sobre se conhecer, é sobre ter resiliência, é sobre gostar de trabalhar junto, em colaboração, de unir esforços para um resultado final. Para mim, hoje o tema que eu toco, transformação, centralidade no cliente, agilidade, é muito menos sobre método e se você está usando o Gira ou o Miro, enfim, que são só ferramentas, e sobre como que você tem esses relacionamentos no dia a dia e faz com que isso produza algo melhor pro cliente. Muito legal. Turma, que baita aula hoje, hein? Luciana Guerra, né? Obrigada. Obrigado de verdade, Lu. Eu, assim, poucas vezes eu vi uma pessoa tão completa, assim, sabe? Conhece de fato, assim, sabe? Nossa, imagina. Muito legal, Conheço. muito da agilidade. De verdade, isso é muito boa. Foi muito legal. Galera, compartilhem, curtem aí, porque é difícil você ver um canal que, de fato, né, traga a executiva aqui, né, que a gente tem, assim, tempo, a gente sabe quão difícil é trazer, né, eles aqui para dar uma aula pra gente, né, uma aula gratuita. Então compartilhem aí. Sim, qual é o teu LinkedIn, Lu? É Luciana Guerra. Luciana Guerra, adicione a Conhecido Lu. como a Lu Guerra, então todo mundo vai me achar. Legal, e enfim, contem com a gente, tá, galera? Entrem no site também, lendtech.com.br. Um abraço. Obrigada, gente.